Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena e hoje foi o quinto dia do Festival de Cannes. Eu assisti a mais 5 filmes. Hoje, excepcionalmente, eu não vou escrever sobre os filmes que eu vi. Talvez eu escreva mais tarde, depois do festival, sobre o Mon Roi, o Meu Rei, e sobre o Louder Than Bombs. Mas hoje eu vou só publicar esse vídeo. Ao contrário dos outros dias que vocês forem procurar no Cinema em Cena, vocês vão ver textos também sobre todos os filmes, mas é porque realmente hoje eu preciso dormir, porque nos últimos 4 dias eu dormi 4 horas e meia. E eu vou publicar um texto no Submarino, no Cineclube do Submarino, com o meu balanço de meio de festival, dizendo até agora quais são os favoritos, etc. Bom, os filmes de hoje foram 5. O primeiro deles é um filme chamado Mon Roi, Meu Rei. É um filme dirigido pela eu não sei pronunciar o nome dela direito, não. Mawen. É o nome dela. É a diretora do Polícia com dois S. É um filme muito bom. Esse tem crítico no Cinema em Cena. E ela volta aqui a dirigir a Emmanuelle Bercot. Emmanuelle Bercot, que se vocês estão acompanhando a cobertura, é a diretora do filme que abriu o Festival de Cannes, Standing Tall. E Emmanuelle Bercot também é a co-roteirista do Polícia, esse filme anterior da Marouane. E esse filme de hoje, o Meu Rei, que é um filme da competição, da mostra competitiva, é um filme com, como eu falei, com a Bercot e com o Vincent Cassel. E é um filme do qual eu gostei muito. É um filme basicamente sobre o relacionamento de duas pessoas que separadamente elas até funcionam relativamente bem, mas juntas elas são um desastre. E o problema é que elas se amam. E não só se amam, mas se sentem terrivelmente atraídas uma pela outra. E o filme acompanha cerca de 10 anos a história desse casal. Primeiro que a montagem do filme é uma montagem espetacular. A maneira como ele vai e volta no tempo, porque no presente a gente está acompanhando a personagem de Emmanuelle Bercot se recuperando de um acidente. E a maneira como a dinâmica entre os dois personagens é estabelecida ao longo do filme. Não só a dinâmica deles, mas a maneira como essa dinâmica vai mudando à medida que o tempo vai passando e como eles vão mudando com a passagem do tempo ao longo dessa década. É uma construção de personagem muito rica dos dois atores, principalmente o Vincent Cassel, que eu não me surpreenderia se o júri pelo menos discutisse a possibilidade de dar um prêmio para ele. Eu tenho pensado, inclusive, falando de prêmio, eu vou falar sobre isso no artigo pro Submarino, mas prêmio eu acho, por enquanto, que existe uma tendência forte de premiar as duas atrizes do Carol, que eu discuti no vídeo de ontem. Então acho que a Emmanuelle Bercot é meio difícil, claro que, de novo, eu só vi metade dos filmes até agora, mas o Vincent Cassel é um que certamente ele vai pelo menos ser discutido pelo júri. Realmente são duas atuações muito fortes e que é interessante porque, apesar desse casal ser um casal profundamente disfuncional e se machucar realmente, a gente torce por eles. A gente entende o que eles estão sentindo, essa frustração de amar alguém que não faz bem. E no caso, os dois fazem mal um ao outro. Esse foi o primeiro filme do dia. E aliás, aconteceu um negócio curioso, porque depois do filme, assim que o filme acabou, um jornalista italiano, que são sempre muito barulhentos, muito mal educados na sessão, já tinha me avisado isso antes de começar e depois o festival, e já tinha falado, não sente perto de jornalista italiano, e realmente foi se comprovando ao longo do festival. São os mais brilhantes, conversam durante a sessão, perdão, e quando acabou o filme, esse jornalista italiano levantou e começou a xingar o filme, gritar nepotismo, canalhas, porque existe, isso é fato, realmente existe uma crítica constante ao Festival de Cannes de defender ou de favorecer os filmes franceses que são desproporcionalmente representados no festival. E esse cara estava falando como se esse filme fosse um desses. Mas não é. O filme é um bom filme. Mesmo quem não acha que seja um grande filme, é muito difícil falar que esse é um mau filme, por exemplo, como o Sea of Trees do Gus Van Sant, que foi vaiado. Se quiser reclamar disso, tem um outro filme francês que passou na mostra en Santa Regard, que é o Maryland, que é um filme francês também, e esse realmente eu não entendo, eu até comentei também aqui no vídeo porque que ele foi selecionado. Enfim, coisas, intriguinhas de Festival de Cannes. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme francês, também, chamado Asfalto, e que é uma comédia muito divertida, com um elenco muito bom, na maior parte de atores que são desconhecidos do grande público, apesar de ter também a Isabelle Huppert e o Michael Pitt, que faz um astronauta americano que cai no telhado de um prédio, que é o prédio onde se passa a maior parte da ação. E o humor do filme é um humor nonsense, é um humor que surpreende constantemente, justamente pelo absurdo. Mas o mais interessante e o difícil e que o filme consegue é que, embora os personagens sejam personagens absurdos,
os dilemas, os sofrimentos, as questões que eles vivem são profundamente humanas. A gente é capaz de identificar com esses personagens. Isso é uma proeza que o filme consegue. A gente ri muito do filme, ri muito dos personagens, mas sente por eles também. Eu gostei muito desse filme, Asfalto. E é um filme que conta 3 histórias intercaladas e conta as 3 muito bem, oscila muito bem, alterna muito bem entre as 3. O terceiro filme do dia que eu assisti foi um filme japonês chamado... O título original é Journey to... Não, o título original não vou saber porque é em japonês. Quer dizer, até sei, meu japonês é muito bom, diga-se de passagem, mas eu não quero incomodar vocês com... Não quero intimidar, né, sabendo... Kishibe no Tabi. É do Kiyoshi Kurosawa, o filme. E é um filme que em inglês chama Journey to the Shore. Mas como um leitor meu até brincou depois que eu comentei que o filme era chatíssimo, ele falou que deveria chamar Journey to the Snore. E deveria mesmo. É um filme muito aborrecido. É um filme sobre uma mulher que perdeu o marido desapareceu há 3 anos, provavelmente afogado, e o corpo nunca foi encontrado, e depois de 3 anos esse cara reaparece na cozinha dela, e ela acha aquilo natural, perfeitamente natural, e eles viajam juntos, ele leva ela para fazer uma longa jornada, onde eles conhecem outros espíritos. E isso é interessante, como os espíritos são encarados de maneira natural naquele mundo, e a gente entende que, inclusive, é um certo simbolismo, metáfora, para as pessoas que estão mortas já em vida, pessoas que, de alguma maneira, já vivem como zumbis em função de sentimentos amortecidos, ou de depressão, ou enfim. Só que, primeiro, que é uma metáfora muito óbvia, e segundo, que o filme tem um problema de ritmo gravíssimo, é um filme muito, muito, muito chato. Eu lembro do filme e já me dá vontade de dormir. É um filme muito chato, muito. Talvez o mais chato desse festival. Tem um problema de ritmo muito grave. E ser chato só não é um problema. Tem filmes que são bons e são meio chatinhos, e são muito bons. Mas quando um filme é aborrecido, entediante desse jeito, tem um problema de ritmo tão grave, de repetição, o problema é isso também. Os encontros vão se repetindo, as conversas vão se repetindo, aí realmente fica difícil defender. Eu detestei esse filme. O quarto filme que eu vi no dia foi um filme croata chamado, em inglês é The High Sun, Zvidzan, que é um filme que conta a história de 3 casais em 3 décadas consecutivas em um pequeno vilarejo da Croácia, justamente pouco depois que o Milosevic sobe ao poder, e a rivalidade étnica começa mais uma vez na história da região, começa a se ressaltar. E o filme é interessante porque as 3 histórias que se passam em 1991, 2001 e 2011, elas são interpretadas pelos mesmos atores, mas vivendo personagens diferentes. O que é interessante para mostrar por 2 motivos. Primeiro, que mostra como é recorrente aqueles dilemas que eles vivem. E a outra coisa que é interessante e muito inteligente do diretor é que quando a gente encontra os outros personagens, os novos personagens, a gente já tem uma ligação com eles em função dos atores, embora estejam vivendo personagens diferentes. E isso é muito bacana, porque é um filme que se ficasse mudando de personagem, mudando de ator, a cada nova história o personagem tinha que reconectar com os personagens, e isso ele economiza usando os mesmos atores, que são atores muito, muito bons. É o casal principal. E é interessante como o filme acaba, através das 3 histórias, ele acaba, de certa maneira, analisando as relações políticas e sociais da história da região nos últimos 20 anos. A maneira como, inicialmente, os laços são rompidos entre amigos por causa de disputa étnica, conflito étnico, rivalidade, e depois, na outra geração, como esse conflito já fez o seu estrago, já é difícil estabelecer algum tipo de ligação, e o terceiro, mais recente, com uma notinha de esperança. Enfim, é um filme que eu gostei bastante, é um filme que tem também uma montagem muito boa, e como eu falei, os atores principais são muito bons. E o último filme que eu vi no dia foi o filme novo do Joachim Trier, que é o diretor de um filme muito bom chamado Oslo, 31 de agosto, e que dirigiu um filme chamado agora Louder Than Bombs, com Gabriel Byrne, Isabelle Huppert, segundo filme do dia com a Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg. E é um filme que é muito interessante porque ele conta a história de uma família, de um pai e 2 filhos que tem que lidar com o peso da morte da mãe, vivida pela Isabelle Huppert, que era uma fotógrafa e que morreu no acidente de carro, que talvez não tenha sido acidente. E como esse pai tenta lidar com a morte da esposa, e os filhos tentam lidar, e como eles tentam consertar as relações entre eles também. E o que eu gosto muito nesse filme, ele tem passagens muito lindas. Por exemplo, tem uma passagem do filho Caçula, quando ele escreve um texto, a gente ouve esse texto, o texto é ilustrado por imagens, de uma maneira muito dinâmica, inclusive.
é uma sequência muito bonita. A própria sequência em que o filho mais novo imagina possibilidade, como teria sido o acidente da mãe, a gente vê o acidente reencenado várias vezes em câmera lenta, esteticamente é muito bonito. E eu gosto também de como o filme consegue mostrar vários pontos de vista. A gente ouve narração basicamente de todos os personagens. E isso é interessante para que a gente entenda de onde cada um está vindo. E, inclusive, em certo momento, a narração de dois personagens são muito similares. A gente percebe a similaridade entre eles, a semelhança entre eles, a identificação entre eles, embora eles não sejam um casal. Enfim, isso se contrapõe a com quem eles são casados de verdade. É um filme que eu gostei bastante, esse Louder Than Bombs. E foram esses os 5 filmes que eu vi no 5º dia do Festival de Cannes. Um grande abraço e bons filmes.